Muito bem, já estamos de volta ao vivo, diretamente do Estúdio B aqui da sua TV União com o nosso Matina. Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho com o Ricardo Pereira, que é cardiologista, e também com a Carla Soraya, que é nutricionista, falando um pouquinho sobre colesterol, né? É um problema que todo mundo hoje em dia sofre com isso, não só os adultos, os jovens também, por conta da alimentação. Primeiramente, explica pra gente o que é o colesterol, né? Tem gente que não sabe. Você quer começar? Pode ficar à vontade. Bom, colesterol é um componente das células do corpo humano, é uma gordura, uma das gorduras que é componente da célula do corpo humano, portanto, a presença dele é necessária para a formação dessas células e para a formação de alguns tipos de hormônio. Ou seja, o colesterol é indispensável à vida humana. O problema é quando há um excesso de colesterol. Certo. E o que a gente pode, essa pergunta para a nossa nutricionista, o que a gente pode comer e evitar de comer para não ter um colesterol alto? Na verdade, essa discussão, a gente estava até comentando um pouquinho antes, assim, existiam muitos mitos, né, e muitas questões específicas em relação à dieta para a redução de colesterol. Hoje a gente sabe que a dieta para a redução de colesterol, ela é uma dieta onde você tem que diminuir a gordura saturada, que é a gordura prioritariamente de origem animal, né? Então, essa gordura ela tem que ser diminuída, as fibras devem ser associadas, porque a fibra, por incrível que pareça, não tem só o efeito de melhorar o trânsito intestinal, mas ela retarda também a absorção de determinados nutrientes, como o colesterol, como os açúcares de uma forma geral, assim, melhorar a qualidade da outra gordura que a gente come. Quando a gente reduz a saturada, a gente melhora o perfil de poliinsaturadas e de monoinsaturadas, que são os óleos vegetais, o azeite de oliva que a gente conhece hoje, né? Outros alimentos ricos em ômega 3, por exemplo, nossos peixes, peixes de água do mar de preferência, né? E a gente fala dos peixes de água profunda, mas todos eles têm uma determinada quantidade de ômega 3. Então, na verdade, assim, é o aumento de frutas e verduras em detrimento das gorduras saturadas, né? Isso é a grande modificação que deve ser feita. Esse fracionamento de refeição, então tudo isso é importante para que a gente controle esse colesterol. Então, para quem não quer ficar com colesterol muito alto, pode comer muitas frutas, verduras e trocar o óleo por como é o nome? Não, trocar a gordura saturada, né, o excesso das carnes, as peles de animais de uma forma em geral, né, pelas carnes mais brancas, as carnes mais magras, os óleos vegetais de uma forma geral. Eu já ouvi falar que muita gente troca o azeite tira o óleo, em vez de colocar o óleo, coloca azeite. Isso é bom? Funciona? Então, deixa eu te falar, a gente trabalha hoje com uma recomendação para a dieta do adulto, em torno de 30% do que ele come deve ser de gordura. Desses 30%, né, máximo 30%, a gente deve ter aí em torno de 7%, hoje a gente fala para a prevenção de doenças cardiovasculares, e de gordura saturada. E o restante de gordura poli e monoinsaturada, que são justamente os óleos de soja, de canola, de milho, de girassol, o azeite de oliva, e aí um aumento dos monoinsaturados, dos quais o azeite de oliva é o principal representante. Como na nossa dieta a gente tem muito pouco gordura monoinsaturada, então essa necessidade do aumento do azeite de oliva, que é o principal representante que a gente tem hoje de ômega 9, que a gente chama que é o monoinsaturado na nossa dieta. Então por isso essa preocupação de todo mundo aumentar, né? Os estudos têm mostrado que não é só reduzir a gordura, é você modificar o perfil de gordura que você come. Essa modificação do perfil de gordura é responsável por esse controle do colesterol, assim como das outras dislipidemias que a gente chama, né? As outras gorduras aumentadas também, as outras lipoproteínas que transportam essa gordura aumentadas no sangue. Ok. Bom, lembrando a você de casa, que você que tem uma dúvida, quer fazer uma pergunta, liga pra gente. 0 operadora 85 3486 1721. Você liga agora, participa, ou você pode participar também através do nosso Twitter. O nosso Twitter é @RedeUniãoTV. E aí você participa, também já pode colocar a hashtag Matina, já para concorrer o par de ingressos para o cinema. E aí, daqui a pouquinho a gente faz alguma pergunta de vocês aí de casa, tá bom? Eu queria fazer aqui uma pergunta para o Ricardo. O problema de você estar com colesterol muito alto leva a um problema no coração futuramente, né? De certa forma, sim, Amanda. Nós poderíamos dividir as doenças cardíacas, basicamente, em 5 tipos. Nós temos as cardiopatias congênitas, aquelas doenças que a criança nasce com doença do coração. Nós temos as miocardiopatias, que são as doenças do músculo do coração. Nós temos as doenças valvares, nós temos a hipertensão arterial e nós temos as arritmias. Poderíamos dividir as doenças cardíacas, poderíamos dizer assim, grosso modo, em 5 tipos. Desses tipos, as doenças isquêmicas do miocárdio, a doença coronariana, essa sim, existe uma ligação direta
com o aumento do colesterol. Ou seja, nem toda doença cardíaca é causada pelo aumento do colesterol, mas o aumento do colesterol predispõe fortemente o aparecimento de um tipo das doenças cardíacas, que é a obstrução das coronárias, as artérias que irrigam o músculo do coração, o miocárdio. Certo. E quais são os tipos de colesterol que existem? Então, como a professora Soraya já tinha falado alguma coisa, nós temos o colesterol total, ele é composto das lipoproteínas. Então, nós temos as lipoproteínas de alta densidade, as lipoproteínas de baixa densidade, que se chama LDL, e as lipoproteínas de muito baixa densidade, que é o VLDL. Cada uma dessas lipoproteínas tem uma função em relação ao transporte do colesterol. Ou seja, a LDL, que é uma lipoproteína que está ligada ao depósito do colesterol da gordura na placa das artérias, por isso ela é chamada de mau colesterol. Quanto mais LDL colesterol o indivíduo tem, maior o risco. Por outro lado, o HDL, lipoproteína de alta densidade, que é chamado de bom colesterol. Por quê? Porque ele leva essa gordura para, evitando que ela se deposite na parede dos vasos. Então o papel dele é esse, o HDL tem um papel protetor, por isso chamado de bom colesterol. Resumindo, quanto mais alto o seu HDL, melhor. Quanto mais alto o seu LDL, pior. A gente já tem uma ligação, então, Matina, bom dia, quem fala? É Manuela do Montese. Oi, Emanuela, muito bom dia, tudo bem? Tudo bem, eu queria um cheiro e um beijo teu. Um beijo, Manuela, obrigada pelo carinho de sempre assistindo a gente aqui no Matina. Não só Matina, né, Manuela? Acho que todos os programas sempre ligadinho aqui com a gente. Mas pode fazer a sua pergunta, tá? Tá. Quais os alimentos que pode fazer bem pro colesterol? Os alimentos, assim. Certo. Quais são os alimentos que podem fazer bem para não ter colesterol? Pronto, na verdade a gente vai corrigir assim um pouquinho, né? A gente tem que ter colesterol. Então, o Ricardo já estava falando que a gente precisa ter colesterol porque ele faz parte dos hormônios. Então, a gente precisa ter colesterol porque ele faz parte da membrana celular e isso é importante. Mas, assim, que alimentos podem ajudar a reduzir esse excesso de colesterol? Então, como a gente já estava falando, as carnes brancas, né? Carnes de origem, as carnes de origem animal, as carnes brancas sem pele de preferência, com pouca capa de gordura ou nenhuma capa de gordura. Então, preferir as carnes que tenham uma musculatura maior em relação à gordura. A gente tem também que consumir mais fibras, de uma forma geral, e aí eu incluo frutas, verduras, mas incluo também os farelos, né, os grãos, de uma forma geral, o consumo de integrais. Hoje a gente sabe que a discussão do ovo é uma discussão muito importante, né, em relação a se pode ou não comer ovo. A literatura tem mostrado que a gema de ovo ela pode ser consumida normalmente por pessoas que não têm nenhum problema ligado a antecedentes familiares de doença coronariana ou pessoas que não têm hipercolesterolemia, que é esse colesterol alto. Então essas pessoas podem consumir o ovo. Esse cuidado deve ser tido com pessoas que já têm alguma doença relacionada à doença coronariana. Ou na família, ou ele já tem uma hipertensão, ou as pessoas têm um diabetes, por exemplo, que tem uma íntima relação com a doença coronariana. Essas devem ter um cuidado em relação a esse consumo. Pessoas que não têm nenhum problema de saúde podem consumir o ovo normalmente, né? Então, assim, é uma dieta rica em frutas, em verduras, uma dieta pobre em carnes gordas e em carnes vermelhas de uma forma geral, né? E em grãos de uma forma comum. O nosso feijão, o nosso arroz, né, devem ser misturados com as verduras e associado a pouca quantidade de carne, principalmente a carne vermelha. Tem uma pergunta do Twitter perguntando o seguinte: o que aumenta o nível de triglicerídeos? Tá. O triglicerídeo, ele também está relacionado ao aumento da gordura da dieta. No entanto, ele tem uma relação muito maior com o aumento dos carboidratos, que são os aumentos de massa de uma forma geral. Então, o triglicerídeo, ele é um tipo de gordura também, mas ele responde muito mais a quando você aumenta a quantidade de massa da dieta. Então, pessoas que têm um grande consumo de arroz, de macarrão, pessoas que consomem muita farinha, que é o caso da nossa região, pessoas que comem muita pizza, muito pão. Então, essas pessoas, elas se tiverem alguma propensão genética para doença, se elas já tiverem uma dislipidemia, elas têm tendência a aumentar esse triglicerídeo. Então, quando a gente controla o triglicerídeo, a gente controla a gordura total, mas a gente controla também a quantidade de carboidrato, que essas quantidades de massa estão relacionadas a esse aumento do triglicerídeo. Tá, essa pergunta é do Carlos Rebouças, que está participando com a gente no Twitter. Obrigada pela pergunta e por participar, tá, Carlos? Bom,
O HDL e colesterol, então, você disse que era bom. Quanto maior o HDL, melhor para não ter o colesterol. Mas qual é o nível bom? Mais ou menos quanto o nível de HDL? Se estipula, existe uma diferença entre os sexos. Então, para a mulher que costuma ter o HDL um pouco mais alto, o ideal é que ela tenha um HDL acima de 50. E para o homem, o HDL é acima de 40. Isso varia com a idade? Não varia muito com a idade, varia com o sexo, varia com o tipo de alimentação, varia se o indivíduo faz exercício físico, isso aí vai aumentar o HDL. Se o indivíduo fuma, por exemplo, isso vai baixar o HDL. Esse é um dos efeitos maléficos do fumo, além de levar a uma vasoconstricção, ao estreitamento das artérias. Um dos vários efeitos maléficos do fumo, esse é baixar o HDL, o bom colesterol. E como é que eu faço para saber o meu nível de HDL? Então, se dosa, ao procurar o seu médico, ele vai pedir uma dosagem de colesterol total, de HDL e de triglicérides. A partir desses 3 parâmetros, existe uma fórmula que ele vai calcular o LDL, que é o mau colesterol. E como é que eu faço para aumentar o meu HDL? Então, repetindo, o exercício físico faz com que aumente o HDL. Qualquer exercício físico é bom? Qualquer exercício físico, principalmente os exercícios físicos aeróbicos. Alguns tipos de alimentação que eu preferia que a professora Soraya falasse, o tipo de alimentação que aumenta o HDL. Então, assim, o HDL, ele fica responsivo a uma alimentação rica no ômega 9, que a gente falou que é o monoinsaturado, que é o nosso azeite de oliva, que são as nozes de uma forma geral. Mas ele, como o doutor Ricardo estava falando, ele é muito responsivo à atividade física. Então, a dieta, ela não tem uma interferência tão importante no HDL como a atividade física. Então, a dieta, ela tem uma interferência mais importante na redução do colesterol total, na redução do LDL, na redução do triglicerídeo, mas para aumentar esse HDL, ela não tem uma ação tão eficaz. Então, esse controle de gordura total, essa diminuição de gordura saturada, o aumento da monoinsaturada, ela ajuda a melhorar esse perfil de HDL. Lembrando, como o doutor Ricardo estava colocando, que esse HDL baixo também é um fator de risco, que as pessoas se preocupam simplesmente quando o LDL está muito alto. Mas quando esse HDL também é muito baixo, as pessoas também têm risco. De doenças coronarianas. Então, a atividade física é muito importante, Então, a gente acaba dizendo assim que a dieta é um fator determinante, fundamental, mas a alteração do estilo de vida é muito importante, Porque esse estresse, essa alimentação desregulada, o sedentarismo são fatores de risco importantíssimos. E se ela já tiver com colesterol, existe um tratamento para ela poder ficar boa novamente ou ela sempre vai ficar com esse colesterol alto? Então, do ponto de vista nutricional, são todas essas intervenções que a gente já estava falando, Fracionamento de refeição, diminuição de volume, redução da gordura saturada, aumento da ingestão de fibras, aumento de gorduras monoinsaturadas, Parece um contrassenso, mas a gente aumenta a gordura boa, na dieta, e aí a gente controla isso. Existem pessoas que são responsivas a essa intervenção somente dietoterápica, e aí o tratamento tem que ser medicamentoso. Aí eu vou passar para o doutor Ricardo, que a gente está dividindo aqui muito bem o espaço. Ok. Complementando a resposta da professora Soraya, esse tipo de intervenção que ela falou é importantíssimo, deve ser feito em qualquer indivíduo, independente do nível de colesterol dele, mas essa intervenção vai baixar no máximo 20% do colesterol. Então, o que ela falou, algumas pessoas são responsivas a esse tipo de medida e tão somente esse tipo de medida. Algumas pessoas que têm o colesterol não tão alto assim, só com exercício físico e com dieta vai conseguir controlar. Os demais, além da dieta e do exercício físico, sempre relembrando que dieta e exercício físico são fundamentais em qualquer circunstância. Então, além da dieta e do exercício físico, vai ser necessário drogas que reduzem colesterol. E essas drogas, a tendência é que se use durante cada vez mais tempo. Por que isso? Primeiro, porque foi comprovado que os benefícios em relação à redução de mortalidade só acontecem principalmente depois de 5 anos. Então, aquela prescrição de medicação que se faz para reduzir o colesterol e para daqui a 2 meses, a gente costuma dizer que só tem um efeito cosmético. Você vai ter o prazer de ver a redução do seu colesterol lá no exame de laboratório, você para a droga, volta a sua vida normal sem a droga e vai subir de novo. Então, o que se dizia que tinha que ser usado durante pelo menos 5 anos. Hoje a tendência é que se use a vida inteira, porque os benefícios são somados, são continuados e, por outro lado, os efeitos colaterais desse tipo de medicamento são poucos, não são tão graves e são drogas que já são utilizadas no mercado há mais de 20 anos. Portanto, dá uma segurança grande ao médico a sua utilização de uma forma contínua.
Ok. Bom, queria agradecer a todos vocês. Eu estava até com vontade de fazer mais perguntas, mas a gente está com o tempo esgotado já. Gostei muito da participação de vocês, tá? Obrigada. E se vocês quiserem falar alguma coisa, espaço aqui para considerações finais para vocês falarem alguma coisa. Quer dar uma sugestão para alguém que está assistindo a gente em casa? O que é que a pessoa precisa fazer para se cuidar mais? Então, na verdade, eu acho que é tudo que a gente já estava falando, né? As pessoas têm que tomar cuidado com o estilo de vida. Hoje a gente tem uma vida muito estressada, né? E aí eu abro parênteses, eu acho que o doutor Ricardo pode confirmar isso. As mulheres têm se tornado um grupo de risco importante hoje para doenças cardiovasculares que não eram anteriormente, né? Essa incidência vem aumentando nas mulheres porque a gente tem tido um ritmo de vida muito acelerado, né? Agora nós acumulamos as atividades de casa com as atividades, né, de trabalho, as mesmas atividades que os homens costumeiramente acumulavam. E isso tem sido um fator de risco importante para as mulheres, então nós precisamos nos cuidar de uma forma especial, não fazer uma dieta, aquela dieta de massacre, mas fazer uma alimentação saudável, uma alimentação que também nos dê prazer, para que a gente possa correr menos riscos, e aí a gente tem os riscos associados à doença cardiovascular, dos cânceres, né, de tudo isso, que a gente precisa ter um estilo de vida mais tranquilo, curtir mais a nossa família, fazer atividade física, se cuidar para se sentir bem e feliz. Ok, obrigada, Carla. Quer falar alguma coisa, Carla? Gostaria sim, Amanda. Primeiro eu queria lhe pedir licença para fugir especificamente um pouco do tema de colesterol. Claro, por favor. Eu acho que a professora Soraya já encerrou bem. E gostaria de chamar a atenção das autoridades para o Hospital Universitário Walter Cantídio. Eu sou professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, onde está incluído o Hospital Walter Cantídio, que passa por sérias dificuldades financeiras. Esse é um hospital com grande importância na nossa sociedade, com grande relevo científico, grande produção de trabalho científico. É um cenário para estudos, onde passam estudantes da Faculdade de Medicina. Durante 50 anos, o Estado do Ceará só teve essa Faculdade de Medicina, então acho que o Estado do Ceará deve muito a esse hospital e as autoridades devem, o quanto antes, fazer o que for possível para a restauração desse restaurar hospital. o hospital, né? Isso. Ok, gente, muito obrigada, tá? Eu volto daqui a pouquinho com mais matina para vocês e você não sai daí.